Oi, pessoal! Tô aqui gravando a correção da nossa primeira atividade, tá certo? Vou fazendo a leitura com vocês e colocando as respostas, tá bom? Vê só. Primeira listinha de atividade, a primeira questão, trazia essa expressão numérica para vocês e pedia para que vocês resolvessem corretamente a expressão. Aqui eu tenho números positivos e números negativos e envolve as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos ver por onde a gente começa direitinho, tá certo? Então, a minha análise vai. Aqui é um número negativo, esse aqui é o sinalzinho de menos, esse é o número negativo e eu tenho multiplicação aqui, tá? O mesmo acontece aqui, eu tenho a multiplicação e aqui eu tenho a divisão. Como as duas fazem parte da mesma continha, eu vou começar por essa daqui, tá? Então, no caso da multiplicação e divisão, você resolve a que aparece primeiro. Menos por menos dá mais, 5 vezes 3, 15. Vou repetir o mais daqui, que eu não usei. Menos por mais vai dar menos, então vou botar no parêntese, 4 vezes 3, 12. Repete a divisão, menos 4. Aqui eu não usei esse menos, tá? E aqui eu não usei o menos 1, bom? Vamos tirar os sinaizinhos pra gente ver como é que fica. Menos 1, menos com mais deu menos 15, mais com menos deu menos 12, dividido por menos 4. Continuando, eu tenho a subtração e eu tenho a divisão. Então, a gente resolve primeiro a divisão. Menos por menos vai dar mais. 12 dividido por 4 dá 3. E eu vou repetir o que tem pra cá pra frente. Repete o 15, o menos e o 1. Agora, a gente resolve aquele que aparece primeiro. Eu devo 1 e devo 15. Continuo devendo agora 16. Mais 3. Eu devo 16. Paguei 3 a quem eu devo, porém eu continuo devendo, só que agora 13, tá? Então, a minha resposta final deu menos 13 na primeira questão, alternativa, letra A. Vou fazer a expressãozinha agora da segunda questão para vocês. Vou botar aqui do ladinho. Segunda questão. O professor de matemática escreveu a seguinte expressão numérica no quadro negro. Então, ele chamou a expressão de K, conchete, menos 7, dividido por 7. Então, essa é a expressão. Ele quer que a gente descubra o valor do K. Então, vamos começar. Como eu tenho aqui a minha raiz quadrada dentro do parêntese, eu começo por ela, tá certo? Então, a raiz quadrada do 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Repito o menos e o 5. Quem eu não usei, eu vou repetir todo mundo, tá bom? Então, vou vir repetindo todo o resto da minha continha. Agora, eu vou resolver quem está dentro do parêntese. Eu tenho 5, porém eu devo 7. Eu pago o que eu devo, mas continuo devendo 2, tá? Vou repetir o parêntese porque ele trabalha um número negativo. Para cá vem o conchete, dividido por 7, e do lado de cá eu saio repetindo tudo que eu não usei para fazer a continha. Agora, eu tenho uma divisão dentro do meu conchete, ó. Resolve primeiro essa divisão, mais por menos dá menos, 14 dividido por 2 deu 7. E vou repetir aos outros que eu não usei. O menos 7 aqui, o conchete fecha aqui, dividido por 7. Aqui eu tenho números de sinais iguais, então eu devo e eu devo. Continuo devendo, só que eu continuo devendo quanto? A primeira eu devia 7, a segunda eu devia 7 também, então no total eu devo 14. Dividido por 7. Como resultado, eu tenho menos por mais deu menos, 14 dividido por 7 deu 2. Como resultado, a gente encontrou o menos 2 e pelo nosso gabarito, a resposta é a letra D. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Na terceira questão diz assim, ó, o resultado da divisão de 7.680 por 32 é... Então, para a gente dividir, como é uma questãozinha básica, 7 não pode dividir, eu pego 36. Lembra que sempre começa pelo número de ordem maior. 76 vou dividir por 32. Aí eu vou marcando a tabuadinha do lado. 32 vezes 1 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. 32 vezes 3 dá 96. Então, passou, não foi? Eu vou usar o 2. E 2 vezes o 32 deu 64. Para subtrair agora,
Eu tenho 6 menos 4, 2, 7 menos 6, 1. Desce, então, o 8. Como eu parei no 32 vezes 3, a gente continua. 32 vezes 4, dá 4 vezes 3, 12, 128. Perfeitinho. Então, 32 vezes 4 deu 128. Para o 128, resta 0. Desce, então, o 0. Como o 0 não dá para dividir, então eu coloco um 0 aqui para preencher a casinha e acabou a nossa divisão. A terceira questão, 7.680 dividido por 32, dê igual a 240 e a alternativa letra C. Vamos fazer o quarto. Eu já deixei aqui escritozinha a expressão numérica para vocês. Vamos ver por onde a gente começa a resolver. Diz o seguinte: a professora de Daniela lançou um desafio para seus alunos. Aí a professora diz: descubra o resultado da expressão abaixo. E colocou essa seguinte expressão para vocês. Aí a gente vai fazer agora o cálculo seguindo as propriedades da continha que a gente vai resolver primeiro, bom? Nesse caso, eu tenho todas as minhas potências, eu posso começar resolvendo as potências. Potência, potência, potência e mais uma, tá? 7 ao quadrado é o 7 vezes 7, que dá 49. Menos. Aí, o menos 5 elevado a zero, pela propriedade, diz que todo número elevado a zero dá sempre 1. Repete o mais. Repete o concheito. 2 elevado à quarta é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí dá 16. Mais. Aqui eu tenho um número negativo e um expoente ímpar. O resultado, então, vai dar negativo. Mas vocês podem armar do ladinho se quiser. Deixa eu fazer essa aqui com vocês. É menos 2 vezes menos 2 vezes o menos 2. Tá certo? Ó, menos por menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então, o resultado disso aqui é menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado dá menos 8. Menos 2 elevado à primeira é o 2 que se repete uma vez só, que deu 2. Vamos continuar agora na sequência. Cadê? Eita, o meu conceito como ficou feinho, tá parecendo um 7, tá? Na sequência, a gente tem um conceito, então tem que resolver ele primeiro. Vou repetir o 49 menos 1 mais. Abre o conceito. Primeiro esse daqui, tá bom? Eu tenho 16, mais por menos vai dar menos, então você pode montar ele todinho de novo. 49 menos 1 mais. 16 menos 8 deu 8. Menos 2. Se você quiser fazer direto, também pode, tá? Eu tô fazendo devagarzinho para você entender de quanto veio cada um desses números. 8 menos 2 deu 6. 49 menos 1 deu 48 mais 6. 48 mais 6 dá 54. Então, na quarta questão, a opção é a letra B, a nossa alternativa correta, tá? Quinta questão, tá? Deixa eu escrever ela aqui para vocês. Dando sequência, pessoal, vamos agora para a questão 5, não é isso? Bora. Calcule o valor da expressão numérica. Aí eu escrevi a expressão aqui para vocês, tá bom? Para calcular ela, só envolve soma e subtração. Ela não é tão difícil, desde que tu siga a ordenzinha. Como eu tenho um parêntese, começa por ele. Então, resolve a primeira continha que aparece, que é a subtração. 21 menos 8 deu 13. Aí, repete o mais e o 18, tá? Vou repetir todo mundo que tá fora e que eu não usei. Agora, resolve quem tá aqui dentro desse parêntese. 18 mais 13 dá 20, dá 31. Menos 19 mais 4 e do lado de cá, 75. Como acabou agora os parênteses, então a gente vai resolver a primeira continha que aparece. 75 menos 31 dá 24. Menos 19 mais 4. 44 menos 19 dá 15. Mais 4, então o resultado dá 19. Na quinta questão, nosso resultado... só um minuto, pessoal, tá? Aqui, ó. Eu fiz aqui um errinho do 44 menos 19 dá 25, tá bom? E 25 mais 4 dá o 29, tá?
Aí, como gabarito, a gente tem a letra B. Bom? Que eu cometi um equívoco aqui quando eu subtraí o 44 menos 19 dá 25, tá certo? Tô corrigindo aqui. Cuidado. A sexta questão diz o seguinte: o valor de menos 3 vezes menos 5. Então, aqui é uma questão só de observar a troca de sinal. Menos com menos deu mais, 3 vezes 5, 15. Então, essa aqui, por fim, acabou. Mais 15, então, a resposta é a letra C. Sétima questão. O valor da expressão, a gente tem 20 dividido pela raiz de 100 elevado à terceira. Resolve primeiro quem está dentro do parêntese, tá? A raiz quadrada de 100 é 10. Repete a outra parte que a gente não usou. Agora, 20 dividido por 10 dá 2 elevado à terceira. O 2 elevado à terceira, então é só a gente repetir, que é 2 vezes 2 vezes 2 deu 8. Então, como gabarito, a gente tem 8. Tá na letra B, tá? Vamos fazer a leitura agora da questão 8. Na questão 8 diz o seguinte: a altura de Karen é 1,45 m e o de seu irmão é 1,27 m. Quantos centímetros Karen tinha mais que seu irmão? Como ele quer saber a mais, quer saber o quanto ela é mais alta. Então, basta que a gente faça uma subtração básica, tá? Pega a altura de Karen, que é 1,45 m, e diminui a altura do irmão dela, que é 1,27 m. Lembra que estou trabalhando com número decimal, tá certo? Então, vírgula embaixo de vírgula. 5 não pode tirar 7, eu pego emprestado, ficou 15. 15 menos 7 dá 8. Aqui ficou 3, né? 3 menos 2 dá 1. E 1 menos 1, 0. Então, a gente tem um equivalente a 18 centímetros de diferença entre os dois, tá? E a resposta é a letra B. Vamos fazer agora a leitura da questão 9. Diz o seguinte: Monique tem R$66 para comprar 3 camisetas. Cada camiseta custa R$10,75. Quanto ela receberá de troco? Monique tem R$66 para comprar 3 camisetas. Cada camiseta custa R$10,75. Primeiro vamos descobrir o quanto ela vai gastar, né? R$10,75 vezes as 3 camisetas. 5 vezes 3, 15 é 1. 7 vezes 3, 21. 22 subiu 2. 3 vezes 0, 0, desce o 2. 3 vezes 1, 3. Tem 2 casas, volta 2 casas. Então, ela vai gastar R$32,25 com as camisetas. Agora, como ela quer saber como a pergunta se refere ao troco, a gente vai subtrair. Então, dos R$66 que Monique tem, eu vou retirar os R$32,25, que é o que ela gastou. Aí, tem que pedir emprestado, aqui é o 6, né? Vai ficar 5, aí deu 1 é esse, pedir emprestado ficou 9 e vem pra cá. Bom? 10 eu tiro 5, ficou 5. 9 eu tiro 2, ficou 7. 5 eu tiro 2, ficou 3. 6 menos 3 e ficou 3. Então, esse aqui é o troco de Monique. R$33,75. E está representado, então, pela letra A. Bom, vamos para a questão 10 agora. Na questão 10 tem uma expressãozinha para vocês, tá? Fazendo-se as operações indicadas em, aí tem essa continha, obtém-se. Aqui tem algumas propriedades do conjunto dos racionais, ou seja, das frações, né? Primeiro resolve quem está dentro do parêntese. Então, vai ficar esse aqui. Multiplicação de fração, multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 2 deu 4. Bom, então essa é a fração e eu vou dividir ela, então, por 2. Na divisão de fração, a gente vai aplicar aquela regrinha que diz assim: repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa aqui é a nossa primeira fração e essa aqui é a segunda. Lembrando que embaixo do 2, a gente tem um 1 oculto. Então, eu vou repetir o 3 quartos e multiplicar. O 1 sobe e o 2 desce. Ela vai ficar assim, tá? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, a nossa resposta é 3/8, é a letra B, tá certo? Vamos para a 11ª agora. Que diz o seguinte: qual é o resultado de... E tem essa seguinte operação: 1 sobre 8 mais 5 sobre 6. Para resolver uma soma de fração, a gente precisa que os denominadores sejam iguais.
Como não é esse caso, a gente vai transformá-lo no mesmo denominador por meio do MMC. Então, a gente precisa fazer o MMC do 8 e do 6, tá certo? Aí, divide por 2, dá 4 e 3. Divide por 2, dá 2. Esse não pode, eu repito. Divide por 2, dá 1. Esse não pode, eu repito. Divide por 3, dá 1 e dá 1. Como MMC, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Dá 8 vezes 3, 24. Então, meu MMC aqui é o 24. Aí, a gente segue aquele processo que eu faço sempre com vocês. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima, tá? 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. O sinal que está aqui, aí a gente repete aqui, bom? 3 mais 20, eu tenho 23 sobre 24. Então, como gabarito, a gente tem a letra D. De dado, tá? Vamos para a questão 12 agora? A questão 11 diz o seguinte, tá? O valor da seguinte expressão numérica é... Aí eu já copiei aqui a expressãozinha para vocês. Começa resolvendo pela multiplicação. Aqui a gente faz o símbolozinho embaixo, tá? Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. 3 vezes 1 deu 3. 5 vezes 4 dá 20. Aqui eu boto sinalzinho de mais e aqui eu boto 5 sobre 2. Bom, aí eu tenho que encontrar agora como denominador diferente o MMC entre 2 e 20. Aí eu vou fazer aqui, tá certo? MMC do 2 e do 20. Ok? Divide por 2 dá 1, esse já acabou e esse deu 10. Dividido por 2 deu 5, esse já acabou, eu só repito. Dividido por 5 deu 1 e esse aqui também acabou. Então, a gente tem 5 vezes 2 deu 10, vezes 2 dá 20. O MMC é 20. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica com o de cima. 20 dividido por 2 deu 10. 10 vezes 5, 50. 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 3 deu 3. Como resposta, a gente tem 53 sobre 20, que na questão 12 é a letra D também. Indo para a questão 13 agora, tá, pessoal? A questão 13 é uma subtração, tá certo? Aí ele tem 2 menos 0,689 milésimos. Para a gente armar bonitinho, vai ficar 2. Lembra que atrás do 2 tem uma vírgulazinha oculta, então a gente vai preencher as outras 3 casinhas com 0. Menos 0,789, tá? Aí agora é só efetuar a continha. É só ter cuidado em cálculos desse tipo, que a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. E quando a vírgula não aparecer no teu número, significa que ela está oculta atrás do último algarismo. Vamos pedir emprestado ao 2, vai ficar 1, tá? Aqui é 10, que pedir emprestado com 9, esse é 10. Pedir emprestado com 9, esse é 10. 10 menos 9 dá 1. 9 menos 8 dá 1. 9 menos 7 deu 2. 1 menos 0 deu 1, vírgula embaixo de vírgula, a vírgula está aqui. Como resposta, a gente tem 1,211 e o gabarito é a letra C, tá? A 14ª questão, a de número 14, diz o seguinte. Na figura abaixo, o número de estrelas é igual a 24, então a gente tem 24 estrelas. Quantas estrelas representam 2/3 do total? Eu quero 2/3 de 24. Sempre que eu quiser uma fração ou uma parte de um número inteiro, esse d vira uma continha de multiplicação. Então, eu posso reescrever ele como 2/3 vezes o 24, tá? Lembrando que embaixo do 24 eu tenho um oculto, basta multiplicar. 24 vezes 2 dá 48, 3 vezes 1 deu 3. Aí, a gente divide agora o 48 por 3. Vou armar aqui pequenininho, só para fazer a divisão com vocês, tá certo? 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3. 4 menos 3 sobrou 1. Desce o 8. 18 dividido por 3 deu 6. 6 vezes 3, 18. Para 18, o resto é 0. Então, dividindo 48 por 3, a gente tem o equivalente a 16, que são 2/3 da quantidade de estrelas que ele quer. E o nosso gabarito
é a letra C. Por essa atividade encerramos, pessoal. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer probleminha é só entrar em contato comigo, tá certo?